Aleluia, 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 aleluia. Se com Cristo ressurgistes, procurai o que é do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis que agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto cremos que viestes da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis sós. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Salve Maria. Salve Maria. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos vivenciando esta semana, a 7ª semana da Páscoa, e assim já nos aproximamos para a festa de Pentecostes. Nos aproximamos, portanto, para esse derramamento do Espírito Santo sobre os apóstolos, sobre a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que as leituras de hoje, o Evangelho de hoje vai nos falar da incompreensão dos apóstolos diante de Jesus. Eles não compreendem Jesus. E até São João narra no Evangelho de hoje, né, que quando vai se aproximando o momento de Jesus deixá-los, eles até vão dizer: agora você fala claramente. Jesus até se admira com isso, né? Agora que vocês estão compreendendo. E é interessante que a gente vai vendo toda a narrativa do Evangelho, que os apóstolos, eles não compreendem qual é a proposta de Jesus, porque quando Jesus é preso, Jesus morre, é crucificado, e aí o que acontece com a comunidade? A comunidade ela se dispersa. Então já vamos vendo sinais de que ela não compreendeu qual era a proposta de Jesus. E depois, quando o ressuscitado aparece, também parece que há até uma confusão, não sabe se é Jesus, se é um fantasma, também não reconhecem muitas vezes quem é o próprio Jesus. Mas a compreensão maior vai acontecer no derramamento do Espírito Santo, quando o Espírito Santo ele então passa a conduzir a igreja. Talvez esta questão da dependência corporal de Jesus dificultou muito o crescimento da igreja. Então, quando Jesus ascende aos céus, deixa de ter, portanto, a presença corpórea de Jesus, e assim vem o Espírito Santo, nós vamos vendo uma outra igreja. Não é mais uma igreja dependente, mas é uma igreja que ela se revigora, é uma igreja que expande, sai em missão, portanto tem um entusiasmo muito maior.
Por que nós estamos dizendo isso? Porque é preciso que nós, e principalmente no decorrer de toda essa semana, nós possamos invocar o Espírito Santo de Deus, para que Ele realmente venha em nosso auxílio e assim possamos ser fortalecidos por esta presença do Espírito Santo, para assim encorajados, levar o nome de Deus a tantos quantos necessitam. E nós sabemos que não precisamos ir longe, precisamos ser missionários em outras terras longínquas, mas na nossa própria casa, na nossa família, nós precisamos ter um entusiasmo para evangelizar. Há muitas pessoas entre nós que precisam ser evangelizadas, muitas pessoas que precisam da palavra de Deus. E São Paulo, na leitura que nós ouvimos dos Atos dos Apóstolos, ele faz uma pergunta no encontro que ele tem com alguns apóstolos, alguns discípulos, e perguntam: vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Qual é a resposta dele? Nós nunca ouvimos falar desse Espírito Santo, nem sabemos que isso existe. E agora então Paulo vai dizer a eles qual é a importância do Espírito Santo, e eles até vão dizer que foram batizados no batismo de conversão, no batismo de João Batista. Então Paulo impõe as mãos sobre eles e eles recebem o Espírito Santo, começam a falar em línguas, começam a profetizar. E isso é interessante, que nós precisamos realmente invocar esse Espírito Santo, que muitas vezes a gente só fala do Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, mas muitas vezes a gente também não conhece e não sabemos a força, não sabemos o potencial que tem o Espírito Santo de Deus na nossa vida. É preciso que cada dia nós possamos invocar este Espírito Santo, nós possamos realmente pedir esta graça para, assim, um encorajamento, não só pessoal, mas um encorajamento para toda a comunidade, um fortalecimento, porque hoje, muito mais pertinentemente, nós precisamos desta presença do Espírito Santo de Deus. Existem muitas pessoas distantes, muitas pessoas que estão alheias à fé e precisam, assim, ser evangelizados, precisam desta força do Espírito Santo de Deus. Que a cada dia nós possamos invocá-lo e assim sermos fortalecidos e testemunharmos o nome de Jesus a tantos quantos necessitam. Que assim seja. Amém.